Olá, meus alunos e alunas, mais uma vez, para nós darmos continuidade à regionalização, né? No caso agora a gente vai ver a regionalização do caso Brasil, né? Do espaço brasileiro. Veja mesmo, a gente já percebeu que o conceito de regionalização é dividir, né, regiões que são espaços delimitados homogêneos, com as mesmas características, ou seja, há um critério para regionalizar, para criar esses espaços, né? Tem os critérios políticos, econômicos, históricos e naturais, tá certo? No caso particular do Brasil, que é um país continental de grande extensão, com uma diversidade de características tanto naturais como humanas, né? Ele precisa de uma regionalização, porque a regionalização tem como finalidade facilitar, auxiliar ao planejamento da nação, planejamento econômico, político, social da nação, né? Auxilia os governos, né, os governantes a administrar o país. Então, a primeira divisão do Brasil, né, que a gente vai ver é regiões político-administrativas. Essa divisão ela já sofreu diversas modificações ao longo da história do Brasil, da formação do seu território, né? Então, o território ele não se apresenta hoje como ele surgiu, o primeiro mapa brasileiro, como a gente diz. Ao longo de séculos e dessa trajetória, a gente vai tendo alteração, a gente vai tendo acréscimo e perda de território. Por exemplo, o Uruguai já pertenceu ao Brasil, hoje não pertence mais, né? O Acre foi comprado no início do século XX do Peru, né? E a partir daí você vê essas modificações, né? Essa divisão aqui atual é a mais recente, né? Que vem mais ou menos de 1988, com a última Constituição, quando os territórios passam a ser Estado, com exceção da ilha de Fernando de Noronha, que é distrito estadual, pertencente a Pernambuco, tá certo? Então, a divisão dos estados nossos, né, vai ter essa configuração final a partir de 88. Essa região político-administrativa, a gente vai ter uma divisão de agrupamento desses estados, né, formando 5 regiões político-administrativas, né? O critério que prioriza aí é o natural e o econômico, de forma que possa formar regiões que facilitem a administração pública, né? Então nós temos 5 regiões, né, onde temos a região norte, com 7 estados, a região nordeste, com 9 estados, a região sudeste com 4 estados, região centro-oeste com 3 e a região sul com 3 estados, tá certo? Então essa é a região político-administrativa. Como eu falei, a importância dela é facilitar a políticas públicas, planejamento. Foi criada pelo IBGE, tá certo? É o órgão oficial para essas políticas públicas, ok? Fora essa, nós temos mais 2 regionalizações, né? Temos a região geoeconômica, que a prioridade, né, são as questões econômicas, como o próprio nome diz, e ela é dividida em 3 grandes regiões. A Amazônia, com as características ainda muito naturais, né, de clima, de vegetação, né, uma prioridade ainda, uma região que ainda tem muito natural, vamos dizer assim, né? Muito verde, enquanto a região centro-oeste é uma região mais desenvolvida economicamente, um grande processo de industrialização, né? E então tem um avanço urbano bem maior do que as demais regiões. E a região nordeste, com suas características naturais, castigada pela seca, baixa pluviosidade, né, pouca chuva, como a gente diz. Então, essas características, o que você tem de observar é que o norte de Minas, né, ela está dentro da região nordeste, ou seja,
essa divisão, essa regionalização diferencia dessa, porque essa daqui respeita o limite dos estados, enquanto a geoeconômica ela não leva em consideração isso, já que o norte de Minas tem característica mais com a região nordeste, o norte do Mato Grosso com característica da região amazônica, tá certo? Então, leve em consideração esses aspectos, não respeitando os limites político-administrativo dos estados, tá certo? É uma região geoeconômica, como a gente vê, a região sul é a região mais industrializada. A última região nossa, né, que nós vamos ver, né, é a região de segundos do desenvolvimento tecnológico. Essa região foi criada pelo professor Milton Santos, né, um geógrafo brasileiro, que estudando o Brasil, ele tenta colocar o Brasil no mundo com o processo de globalização. Então, ele divide o Brasil com a preocupação com a questão técnico-científica e informacional, já que as regiões do Brasil têm uns desníveis tecnológicos e ele faz uma atualização, vamos dizer, dessas regiões do Brasil. Neste caso, ele agrupa, né, formando 4 grandes regiões. A região amazônica, né, que permanece ainda com características muito naturais. A região nordeste, uma pecuária de corte, leiteira, né? O Mato Grosso, com um processo de industrialização da pecuária intensiva. E a região concentrada, que ele chama que é onde há o maior predomínio da tecnologia, tá certo? Então, é a região que a gente pode dizer que está mais conectada com o mundo, com a globalização, né? Com o meio técnico, científico e informacional. Então, a gente temos essas 3 formas de regionalizar o Brasil. E ainda tem outras, por exemplo, a partir do clima, né? o domínio morfoclimático e Aziz Absabi, tá certo? Que não está aqui presente. Então, são formas que se organiza o espaço para facilitar exatamente as políticas públicas, a administração do país. Ok? Obrigado aí.